mais um vídeo do canal e hoje, meu grande amigo, você vai saber se você está se esforçando de verdade ou se auto-sabotando e como identificar o que você está fazendo. Eu acho que você já sentiu isso, eu também já senti isso várias vezes. Quando você estava se esforçando muito em alguma coisa, você estava sendo muito disciplinado, mas parecia que você não saía do lugar. Eu também já vivi isso na pele e muitas vezes o problema não está na nossa disciplina ou no nosso esforço, tá no problema que a gente está se auto-sabotando. Existe uma linha tênue entre a gente estar sendo produtivo de um modo efetivo ou a gente está se esforçando demais e não ir a lugar algum. E hoje você vai descobrir aqui comigo como achar essa linha tênue, como a gente saber de que lado a gente está. Se você gosta de conteúdo sobre tecnologia, sobre internacionalização de carreira, sobre inteligência emocional aplicada à sua carreira e também saúde mental, se inscreve no meu canal. Esse é o canal Além do Código. Meu nome é Felipe Meriga. Deixa seu like, coloca aí nos comentários o que você está achando, algum relato seu, porque a intenção desse canal é a gente criar uma conexão, é a gente ser amigo. E vamos pro tema de hoje, que é: você está se esforçando ou você está se auto-sabotando? Beijo. Teve uma época que eu trabalhava na Irlanda. A Irlanda foi meu primeiro emprego no exterior, foi meu primeiro emprego. Foi uma oportunidade muito boa, porque abriu os meus olhos para a parte de internacionalização. E logo que eu entrei, foi na Accenture, minha primeira empresa, num hub de pesquisa e desenvolvimento. E logo que eu entrei, eu adotei uma rotina meio hustler, meio, cara, eu preciso alcançar lugares maiores ainda. E eu comecei a estabelecer uma rotina muito bem definida. Eu estudava todo dia, eu acordava cedo, eu fazia o que eu tinha que fazer no trabalho, eu aprendia uma nova linguagem de programação ou uma stack nova, qualquer coisa do tipo, eu fazia exercício físico. E aí chegava no final do dia, eu me sentia um lixo, me sentia mal, parecia que eu não estava saindo do lugar, parecia que eu fazia muita coisa, que aquilo, claro, estava contribuindo para a minha evolução, mas no final do dia era um peso que eu tinha que carregar. E muitas das vezes isso acontece com você também, porque eu percebi que todo o esforço que você vai colocando, ele não vem de um lugar de paz, ele vem de uma ansiedade de provar que você merece estar ali. Vídeos atrás nós falamos sobre síndrome do impostor e esse vídeo é totalmente relacionado com isso, mas vai ser um adendo, vai ser uma parte a mais em coisas que estão relacionadas e coisas da minha própria experiência. Enfim, muitas vezes o seu esforço não vem de um lugar de paz, de uma vontade interior mesmo que você tem de fazer aquilo, mas de uma ansiedade de provar que você merece estar ali, porque no fundo você acredita que você não merece estar ali ou que você precisa se provar a todo tempo. Então esse muitas vezes é um dos motivos que você se esforça muito, você é super disciplinado, mas você cai numa rotina pesada. E o papo desse vídeo que a gente vai ter hoje é sobre leveza. Quando tem como você ser esforçado e produtivo de forma leve, sem ter um peso. Se você sente, e esse é o primeiro sinal, se você sente que a sua rotina tá pesada, você não sente aquele... Porque existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que se esforça o dia inteiro, chega no final do dia, reclama e fala, cara, e fica com aquele peso, até no humor dela você sente, até conversando com ela. E aquela outra pessoa, que é o que eu sou hoje, às vezes eu tô aqui, tá tocando um eletrônico, porque eu sou produtor musical, eu começo a pular, claro, com foco às vezes, mas às vezes tá tocando aquele trencezinho, coloca o trencezinho de cortar. E aí eu tô pulando aqui, e aí eu consigo resolver uma task, e aí eu fico mais alegre. Eu tenho um dia que é produtivo, só que ele é preenchido, ele é leve. O papo desse vídeo é sobre leveza. Agora, imagina um cenário comigo. Imagina um carro foda, andando com o freio de mão puxado. Você consegue pilotar um carro com o freio de mão puxado, mas você gasta muito mais gasolina, tem um peso maior nele, ele faz muito mais esforço. E isso é você quando você tá super disciplinado, eu não diria focado, mas você tá super dedicado, mas você tá se auto-sabotando, você tá com aquele peso que eu acabei de falar. E como a autossabotagem se disfarça? Ela se disfarça principalmente em 3 pontos: o perfeccionismo, a procrastinação lógica e o excesso de ação sem direção. O perfeccionismo é quando a gente quer aquilo perfeito, a gente quer aquilo que nunca vai chegar aquele resultado que a gente espera, ou seja, a gente nunca chega, a gente se cobra demais, a gente coloca uma pressão
um peso em cima da gente excessivo e aquilo ou nunca chega ou quando chega é o insuficiente, ou seja, colocando mais peso na situação. Outra coisa, a procrastinação lógica é quando você vai empurrando as coisas com a barriga, esperando que um dia você esteja mais preparado. Acontece isso muito com o inglês. Muitas pessoas falam, eu só vou aplicar para uma vaga internacional quando o meu inglês estiver melhor. Quando eu sentir que o meu inglês está perfeito. Volta até no ponto do perfeccionismo. E no final elas não fazem nada. E o último disfarce da autossabotagem é o excesso de ação sem direção. Você estuda várias linguagens de programação, você estuda muitos temas paralelos ao mesmo tempo. Lembra que o nosso computador, se você é um bom engenheiro de software, você sabe a diferença de concorrência e paralelismo. O nosso cérebro não é tão bom com concorrência e paralelismo, ele é single thread, ele gosta de rodar tudo cada hora de uma vez. Você pode falar, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu te garanto que se você focar com atenção plena numa coisa só, você vai fazer ela muito melhor. E esses são os 3 caras que você pode começar a utilizar para identificar os disfarces da autossabotagem na sua vida. Como você se sente depois de um dia inteiro de esforço? Cansado e frustrado? Ou você se sente cansado e em paz? O esforço sabotador, ele é desgastante. O esforço verdadeiro, ele te deixa em paz, ele te deixa alegre. Às vezes, ele parece até menos efetivo, porque parece que você está dando baby steps, você está indo devagarzinho. Mas no final, ele dura muito mais, ele faz bem para a sua saúde mental e você consegue manter ele por anos, pela sua vida inteira, e você consegue evoluir, você consegue emplacar uma carreira e uma vida de sucesso. Como que você identifica que você está fazendo um esforço verdadeiro? Primeiro, depois de um dia de muito esforço, você se sente em paz, você não se sente tão pesado, você se sente leve, você sabe a hora que você tem que descansar e você não fica culpado por descansar. Você sabe que tem dias que você vai ser muito produtivo e tá tudo bem, e você sabe que vai ter outros dias que você não vai ser nada produtivo e tá tudo bem, e você não se põe para baixo com isso. O mais importante é você sentir isso. Então esses sinais, eles mostram que você está fazendo um esforço verdadeiro, um esforço baseado na paz. Outro sinal é aquilo que eu falei, você sente progresso, mas devagar. O tema desse vídeo é sobre você se conhecer. É uma questão de autoconhecimento, por isso sempre faça terapia. Você vai sentir quando você está se esforçando e você está num ambiente pesado, você passa uma energia pesada. Ou quando você está se esforçando e você tá mais tranquilo, você tá de boa. Claro que a nossa vida é cheia de estresse, vai ter um monte de BO no trabalho, mas você vai conseguir resolver e no final do dia você vai falar, puta cara, valeu a pena. Esses 2 sentimentos te mostram para onde você tá, que é aquele limiar, aquela linha tênue que eu falei no começo do vídeo. A maioria das suas desculpas é só medo disfarçado de estratégia. Eu sei que dói ouvir isso, mas é a pura verdade. Você tem medo de postar um artigo no LinkedIn porque você não se sente preparado, ou você não quer aplicar para vaga em inglês porque você acha que seu inglês está mal o suficiente? Muitas vezes você coloca desculpas, como eu disse, a procrastinação lógica, você acaba jogando alguma coisa para o futuro porque você acha que você ainda não está preparado. Claro que tem vezes que você realmente não está preparado, mas muitas das vezes você cria desculpas que você trata elas como estratégia, mas na verdade elas só estão te segurando. Me responda agora, parça. Qual é a coisa que você sabe que você precisa fazer, mas você está enrolando há dias? Aquela ação que você evita hoje é o que vai levar você para o sucesso. Isso é coaching pra caralho, mas é a grande verdade, meu amigo. Se você ficar evitando essas ações que você deveria ter tomado, você está prolongando, você está jogando para frente o seu sucesso, aquilo que você deseja para sua vida. Você tem que saber identificar se o seu inglês realmente está ruim ou se você está falando, eu acho que eu não vou fazer agora, mas você está só se auto-sabotando, você está deixando de fazer aquilo. Então, muitas vezes na vida,
a gente só tem que começar, a gente tem que dar o primeiro passo. E a gente nunca vai se sentir 100% pronto. Você nunca, em nada na sua vida. Se você for ter seu primeiro filho, você for ser pai, você não vai se sentir o melhor pai do mundo. E mesmo que você faça 1000 cursos e fale com todos os pais do mundo, você ainda não vai saber, você não vai estar pronto para ser um pai, você vai aprender na prática. Eu não tô falando para você ser irresponsável e você ter o inglês, uma grande merda, e você ir lá aplicar numa vaga pra gringa. Mas grande parte das pessoas falam bem e ficam esperando o dia perfeito chegar. O que te trava não é a falta de força, é o excesso de cobrança ou o excesso de ações que não têm a direção certa. Então, o que você pode fazer se você perceber que você está se auto-sabotando? Primeira coisa, para e olha o que é importante ser feito e faça uma pergunta honesta para você mesmo. Eu tô deixando de fazer isso por medo? Ou eu tô fazendo coisas demais por medo? Ou é realmente isso que eu quero? Então, pensa naquilo que você mais quer e aí você enumera as coisas que são importantes para você chegar até isso aqui. Se você vê, no fundo, você sente que você consegue sim falar inglês, que você consegue sim falar em público, por exemplo. Você sente que você consegue, só que tem alguma coisa na sua cabeça te travando. Então é uma questão de sentir. Então primeiro pausa e olha o que você está fazendo que às vezes não é efetivo. Faça o que tem que ser feito, que são as coisas simples. Se você quer ir para o exterior, treina seu inglês, treina sua parte técnica, porque vai ter entrevistas de LeetCode Code, vai ter entrevistas de System Design e várias outras coisas, mas as coisas core que você precisa treinar. Não fica colocando coisa a mais ou coisas paralelas. Também institua microações no seu dia. Por exemplo, aplicar uma vez por dia para uma vaga, ou você escrever um pouquinho do projeto pessoal por dia. Coloque algumas microações diárias que você não vai precisar se cobrar tanto. Claro que você não precisa fazer pouca coisa, faz no seu ritmo. Porque às vezes a gente também não tem muita métrica. A gente quer um dia fazer muita coisa, aí no outro a gente faz pouco, a gente se cobra, porque no outro dia a gente fez muito. Então se você definir microações diárias, você consegue trazer mais leveza para sua rotina. Pausas conscientes para recalcular a rota. Recalcule sempre a rota e saiba curtir o processo. Para um pouco, conversa com um amigo, faz algum hobby seu, aprenda a descansar. Por mais que você esteja buscando sucesso na sua vida, e muitas vezes você vai ter que se esforçar mais que a média para você chegar em determinados lugares, e com um esforço mais leve, você consegue sim ter uma rotina que você vira uma pessoa que está em evolução plena e você consegue sim ter uma vida leve, uma vida em que você ainda curte seus amigos da forma como você consegue e você tem uma vida em que você não fica só na frente do computador estudando o dia inteiro, rumo a um burnout, rumo a uma queda da sua saúde mental, rumo à loucura. Se você se viu nesse vídeo, assim como eu, me vi em muitas partes, eu contei aqui uma história. Eu passo por isso direto e eu tenho que recalcular a rota, ou sentar aqui e ficar de boa, ou tocar um violão, ou ouvir uma música, continuar produzindo uma música, ou não fazer nada, que também é bom. Saiba não fazer nada. Se você se viu nesse vídeo, coloque aí o seu comentário. Lembra, aqui é uma conversa de amigo. Eu quero trocar ideia, fazer uma conexão com vocês. Então, deixa aí nos comentários algum relato seu. Vamos trocar ideia. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilhe ele com seus amigos e se inscreve no meu canal, amigo, porque toda semana tem vídeo e aí a gente vai pro próximo.